Então vem para cá, Jonas. Quero apresentar vocês mais uma vez. Está conosco mais uma vez nessa noite o Jonas Madureira, nosso amigo, nosso irmão, companheiro. Nós vamos orar por ele agora, abençoar. Ele vai nos abençoar muito nessa noite, como fez ontem, não é? Ore por ele agora junto comigo, meu irmão. Senhor, abençoe o teu servo, que a luz da tua palavra esteja sobre ele, que ele seja usado pelo Senhor e que possamos sair daqui abençoados, Senhor, edificados com o poder da verdade que vem da tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida do Jonas. Que assim como ele nos abençoa, que ele seja muito abençoado pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Só vou trazer uma aguinha para você, tá? Como de costume, a gente vai começar, em primeiro lugar, indicando alguns livros. Eu queria começar com 2 livros. Um se chama Senhor, Transforma Minha Atitude Antes que Seja Tarde Demais, do James MacDonald, e o outro, A Vida Centrada no Evangelho, com Guia do Líder, do Will Walker. São 2 livros da linha Igreja, que é uma linha que a Edições Vida Nova tem desenvolvido para abençoar a igreja, com literatura teológica de boa qualidade e que favorece, de uma maneira e numa linguagem mais popular, a igreja. E aqui a gente tem 2 livros que eu consideraria excelentes para serem trabalhados em pequenos grupos. A gente pode trabalhar eles semanalmente, pode trabalhar eles com discipulado, 1 a 1, mas são 2 livros que trabalham temas do dia a dia, da vida cristã, e que podem muito bem ser usados como livros para instruir, tanto no discipulado, como também nos pequenos grupos. Um segundo livro que eu queria apresentar nessa noite, o terceiro livro, é Convite à Interpretação Bíblica, a Tríade Hermenêutica, História, Literatura e Teologia, do Andreas Kostenberg. A Vida Nova tem hoje 3 dos mais importantes livros de introdução e de desenvolvimento na área de interpretação bíblica de corte evangélico. O primeiro deles, que já é conhecido por muitos, é Entendes o que Lês?, de Gordon Fee. O segundo é o clássico na área de interpretação bíblica, que é a Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne. O primeiro foi escrito por um teólogo pentecostal, o segundo por um teólogo arminiano, de linha arminiana, e o terceiro é esse Andreas Kostenberg, que estaria numa relação muito interessante entre esses 2 livros. Enquanto o primeiro, Entendes o que Lês?, é um livro bem mais acessível, o Espiral Hermenêutica já é aquele livro de referência que você vai passar a vida inteira estudando ele e vai ficar achando que precisa estudar ainda mais. E existe um terceiro volume, que é este aqui, Convite à Interpretação Bíblica, que lida com todos esses 2 métodos, tanto o método do Gordon Fee como o método do Grant Osborne, além de trabalhar com autores importantes da teologia do Novo Testamento e da interpretação bíblica, que é o D.A. Carson, dialogando muito com uma obra que antigamente ela era conhecida como a exegese e as suas falácias, e que hoje tem um novo título, que é Os Perigos da Interpretação Bíblica, também disponível por Edições Vida Nova. Esse livro aqui, a grande vantagem é que ele tem uma linguagem muito clara, muito simples, muito precisa, e uma maneira de conduzir a hermenêutica, pensando sempre aquela tese que foi deixada já na Espiral Hermenêutica como fundamento da hermenêutica evangélica mais recente, que é a ideia de que a hermenêutica ela deve começar com a exegese, mas ela não pode se fechar à exegese bíblica ou ao estudo exegético da Escritura. Ela tem que ter como ponto de partida a exegese, mas a conclusão da hermenêutica está na proclamação, na pregação da palavra. Enquanto não se prega a palavra, o trabalho da hermenêutica não está completo. E o Kostenberger também participa dessa mesma visão e trabalha muitos conceitos que são trabalhados
no Espiral Hermenêutica de uma maneira muito mais clara, mas também precisa e com bastante fundamentação. Bom, não precisa nem dizer, né? Compre os 3. Esse aqui eu deixei por último porque eu gosto muito desse livro. Ele é escrito por um dos brilhantes estudiosos do Antigo Testamento, chamado Bruce Waltke. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele, talvez em Gênesis, material de hebraico, ele produz muito. Mas ele escreveu esse livro que tem uma conotação muito mais de vida cristã, de devocional, do que propriamente um trabalho de fundamento teórico extremamente rigoroso. É um livro profundo, escrito por um dos exegetas e estudiosos da Bíblia mais incríveis que a gente tem no nosso contexto, e ele se debruçou sobre a questão da vontade de Deus. O título do livro é Buscar a Vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã? Esse livro desenvolve aquela crítica, aquela noção pagã que a gente tem, e talvez você se reconheça um pagão hoje, sabendo que aquela tentativa de adivinhar a vontade de Deus é uma perspectiva mais pagã do que bíblica. Tentar como se Deus estivesse escondendo a vontade dele de você. Então você tem que pescar os sinais. E o exemplo que ele dá logo no início é o seguinte: uma mulher escuta uma manchete nas Ilhas Marshall e teve uma catástrofe lá. E ela se sente com vontade de fazer missões nas Ilhas Marshall. E aí ela chega em casa a hora de Senhor, será que é isso? Será que eu e meu esposo têm que abandonar tudo isso aqui e ir para Ilhas Marshall? Quando chega lá, ela antes de falar, o marido dela fala, olha, hoje eu conversei com uma pessoa que orou comigo, o nome dela se chama Marshall. Aí fala, ai pronto, benzinho, aconteceu isso comigo, você não sabe o que aconteceu. Será que Deus está falando que é para a gente ir para as Ilhas Marshall? Então, a gente vive procurando alguns sinais, algumas pistas, como se a vontade de Deus fosse enigmática, fosse compreendida por um processo de adivinhação. Esse livro vai fazer uma crítica brutal dessa maneira de buscar a vontade de Deus, e vai fazer uma das defesas mais incríveis daquilo que eu acredito ser a fonte para se descobrir ou se desenvolver a vontade de Deus de uma perspectiva bíblica e não pagã. São 4 fundamentos. Primeiro, vida de oração, meditação na palavra, mentoria, discipulado e amigos, amizades cristãs profundas. São estes 4 elementos que fazem a gente encontrar a vontade de Deus, mas ele faz isso aqui de uma maneira magistral, e eu diria para você que vale muito a pena. Esse aqui é um daqueles que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Vamos ao nosso tema de hoje. Nosso tema é a vocação hoje, o desafio da formação. Eu pretendo hoje ser um pouco mais econômico no tempo, para que a gente possa ter tempo para as discussões, e mesmo porque eu acredito que talvez a palestra de hoje seja um pouco mais apimentada, e é melhor a gente sempre apimentar no final que a gente está indo embora. Não é? E a gente possa, na provocação de hoje, tentar repensar os nossos processos de formação vocacional para o ministério em nossas comunidades e nossas igrejas. Eu queria começar com algumas leituras, pelo menos 2, que são muito importantes quando vem à mente a figura da formação de um pastor, de um líder, de alguém que vai exercer o ministério na igreja, principalmente o ministério pastoral. Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina,
para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Uma segunda passagem é de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16. Diz assim, 4, do versículo 12 ao versículo 16. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Quando a gente vai viajar de avião, sempre tem aquelas recomendações que a tripulação diz para a gente, né? A primeira, uma delas que talvez seja mais importante, é em caso de despressurização, máscaras vão cair. E o que você vai fazer com aquelas máscaras? Vai pôr logo em você? Não, se você tiver criança do lado, o que você vai fazer em primeiro lugar? Pôr a máscara na criança? Não. Você tem que pôr a máscara em si mesmo. E aí você poderia perguntar, mas como? Que desumano! É uma criança, você tem que salvar a primeira criança. Mas o conceito que está implícito nessa atitude de primeiro colocar a máscara em si mesmo, para depois colocar a máscara na criança, é de que se você não estiver apto para cuidar, você não vai conseguir cuidar. Então você precisa estar em condições de ajudar aquele que precisa. Ontem a gente viu na metáfora da trelice e da videira, que a gente se preocupa muito com as estruturas, e a preocupação com a estrutura em si não é ruim. O que é ruim é o esquecimento da videira em favor de uma exacerbada preocupação com a estrutura. E a gente pode trabalhar a videira como sendo a comunidade, como sendo as pessoas que Deus colocou em nossas mãos, para a gente cuidar. Mas outra coisa também precisa ser cuidada nesse processo, que é justamente nós mesmos. O que Paulo vai dizer ao jovem Timóteo é o seguinte: cuide de ti mesmo e da doutrina. E o interessante é que, da mesma maneira que ele tem que cuidar de si mesmo, ele tem que cuidar da doutrina. As duas coisas são absolutamente importantes para o cumprimento e a realização plena da vocação ministerial do jovem Timóteo. Eu queria trabalhar um pouco sobre esse cuidado de si. E que muitas vezes a gente se preocupa a respeito desse cuidado de si, usando a linguagem exatamente da preparação. E a gente, não são poucos, melhor dizendo, não são poucos, mas muitos, aqueles que entendem que para você chegar ao cumprimento da vontade de Deus, você precisa passar por um processo de preparo. Você precisa passar por um processo de formação. E esse processo de preparo, esse processo de formação, é um processo de cuidado de si que vai fazer com que você esteja apto para cuidar da igreja. Daí a gente tem uma certa tendência a pensar o seguinte: se na nossa igreja aparece um jovem com uma inclinação, não é, clara, de que é um cuidador de gente, de que é um pastor, então, obviamente, a gente já quer mandar eles para onde? Para onde a gente manda? Eu vou falar do seminário, mas eu dou aula no seminário. Aposto no seminário, acredito no seminário, mas eu acho que a gente precisa rever o objetivo do seminário. Vamos falar um pouco sobre isso. Vou até tomar uma água agora. Basicamente, hoje eu recebo, em vários seminários que eu dou aula,
alunos que não têm absolutamente nenhum interesse em ser pastor. Isso reflete o pecado da igreja. Porque a teologia não é do seminário. A teologia é da igreja. E se existe seminário hoje, o seminário existe por causa do pecado da igreja. Teologia não é de um grupinho seleto de homens e mulheres que foram ali designados para estudar, e só eles conhecem as disciplinas teológicas com profundidade. Uma igreja sem teologia é uma igreja sem saúde. Igreja sem doutrina é uma igreja doente, é uma videira doente. Teologia é para ser feita na igreja. Teologia salva pessoas de situações as mais diversas. Um exemplo muito interessante é o exemplo que a gente pode ver de quantas e quantas pessoas, por conta de um ensino teológico, elas parecem encontrarem uma libertação de uma opressão, de uma prática que elas viviam e viveram a vida inteira achando que era correta, achando que era bíblica, e dali a pouco elas descobrem que de Bíblia ela não possui nada, que é mero paganismo, de que aquilo não está na Bíblia. E durante muitos anos, pessoas passaram a vida inteira sofrendo por causa de uma doutrina errada. Então, teologia não é uma obra de seminário, exclusivamente de seminário. Em primeiro lugar, teologia é obra do pastor. Não dá para ser ou pastor ou teólogo, porque o chamado do pastorado é o chamado do ensino. O chamado daquele que aspira, deseja o presbiterato, deseja o desenvolvimento da poimênica, deseja o desenvolvimento pastoral, é a aptidão para o ensino, é a condição sine qua non para o atendimento da vocação como critério ministerial, a aptidão para ensinar, porque a chave mais importante que a igreja não pode deixar de virar ao longo dos séculos é o ensino, é o discipulado, e o discipulado é o trabalho de ensinar, é o trabalho de traduzir o evangelho para cada nova geração, de depositar o evangelho como Paulo fez com Timóteo. Esse é o trabalho do pastor, esse é o trabalho daquele que tem um chamado ministerial. É sempre um trabalho de ensino, é sempre um trabalho de educação. Por isso a teologia não pode ficar fora e descolada da igreja. A teologia tem que ser popular, a teologia tem que ser da igreja. Igreja precisa aprender teologia, igreja precisa cultivar, sim, ambiente teológico. Por isso que eu louvo a Deus por um contexto como esse, porque é uma semana teológica em que a igreja está participando, e as pessoas que estão envolvidas na igreja estão ouvindo teologia, estão ouvindo sobre estudos teológicos, estão ouvindo sobre conceitos teológicos, e isso é muito bom. Você sabe quando que surgiu os seminários? Os seminários, eles surgiram no século XVI, e não foi uma invenção da igreja protestante, foi uma invenção da igreja católica. No Concílio de Trento, se resolveu, junto com a Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, os jesuítas, em montar seminários. E na maior parte dos seminários tinha um único objetivo: fazer frente ao crescimento avassalador dos protestantes. Eles precisavam formar gente, líderes que pudessem, inclusive, combater as doutrinas dos protestantes. Posteriormente, ainda no século XVI para o século XVII, mais nos Estados Unidos e na Europa, surgem os seminários protestantes. Então, os seminários, o surgimento dos seminários no contexto da igreja é uma obra muito recente, em relação a toda a história da igreja. Se você para pensar, por exemplo, no texto bíblico, a gente acabou de ler duas passagens que falam sobre qualidades, critérios, que um ministro deve possuir, que alguém que tem um chamado ministerial deve manter como horizonte, como paradigma para a sua vida. Mas você vai ter muita dificuldade de olhar no texto bíblico como se dava o preparo, como se prepara um pastor, como se prepara um ministro. Você não vai ter, na época da igreja antiga, seminários de teologia. Aliás, há coisas que são muito curiosas, como, por exemplo, é o caso no século IV, de Ambrósio, o Santo Ambrósio, bispo de Milão. A história dele é uma história muito interessante. Ele teve um preparo intelectual para ser um diplomata. Essa foi a formação dele. E quando o bispo de Milão estava fora da jogada, a igreja ficou sem um líder, eles entraram numa confusão. Então ele, como um político, estava envolvido com política,
Ele vai até a igreja para tentar resolver os problemas, mas ele já era cristão e já era um crítico feroz de uma heresia chamada arianismo. Quando ele chega lá, ele percebe que a discussão dentro da igreja é tão infantil, eles estão discutindo a liderança da igreja a partir de critérios tão antibíblicos que ele, que é leigo, sequer era batizado ainda, apenas conhecia o Evangelho, e quando vê tudo aquilo, ele repreende as duas facções na igreja, que estavam brigando por poder, alertando pela palavra, até que no meio do seu discurso, alguém, que estava no meio da congregação, começou a gritar: Ambrósio, nosso bispo! Ambrósio, nosso bispo! Aí todo mundo começa a gritar: Ambrósio, nosso bispo! Aí sabe o que ele faz? Sai correndo. Bastou ele aparecer ali e mostrar que ele tinha algum conhecimento bíblico, já estavam querendo ungir ele como pastor. Você já viu isso em algum lugar? E aí o que ele fez? Foi e começou a correr, e fugiu. Mas a igreja estava tão desesperada, que eles montaram equipes para ir atrás dele ao seu encalço, capturaram o bispo fujão, trouxeram ele para a igreja, e disseram: você vai ser o nosso pastor, que conhecia a palavra, mas eu não sou batizado, não seja por isso. Em uma semana, batizaram o cara e ungiram ele bispo da igreja de Milão. O que ele fez? Ele sabia que tudo o que ele conhecia, todo o conhecimento que ele tinha, ainda não era suficiente. E aí ele convoca uma pessoa que conhecia muito da doutrina, muito do Evangelho, que se chama Simpliciano. E Simpliciano vai ser o mentor de Ambrósio por muitos anos. Sabe de quem Ambrósio foi mentor? De um pastorzinho mequetrefe chamado Santo Agostinho, bispo de Hipona. Tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, que se chama Agostinho como Mentor, do Edward Smither. Tem publicado em português, Agostinho como Mentor. Nesse livro, Smither ele apresenta como a formação ministerial na igreja antiga estava centrada exatamente naquilo que a gente viu ontem, bem rapidinho, na grande comissão, que é a ideia de fazer discípulos, de ensinar a palavra. Isso presente também no último discurso de Paulo a Timóteo, que ele tem que guardar bem o depósito que lhe foi entregue e ensinar, entregar corações fiéis e cuidar da doutrina. Isso vai acontecer de uma maneira muito interessante naquilo que se chama de mentoria. Na antiguidade não se tinha seminário, o que se tinha era mentoria. O que se tinha era pastores formando pastores. Pastor forma pastor. Nossa crise é tão brutal que a gente precisa de seminários para formar nossos pastores. Porque o que os nossos pastores fazem hoje? Fazem isso aqui: procura um seminário, investe ali, põe um aluno para entrar no seminário, e depois de 4 anos ele quer que o menino já esteja pronto. E pronto agora para poder assumir ocupações estratégicas na estrutura da igreja. Durante 4 anos esse menino passa sem absolutamente ter nenhum acompanhamento pastoral. São meninos que o tempo todo procuram os seus professores, e cansei de passar horas com meninos seminaristas, clamando por pastoreio, clamando por orientação pastoral, mas os seus pastores não tinham condições de ouvi-lo, não tinham sequer uma biblioteca em que pudesse indicar um livro ou dar um livro para o menino, sequer gastavam tempo reunindo com o menino para saber o que ele tinha escutado, para saber quais são as dúvidas que ele tem enfrentado no seminário, quais são as dificuldades que ele tem no seminário. Na antiguidade, pastor formava pastor, e isso se perpetuou ao longo da história da igreja. Ao longo da história da igreja, até o século XIII,
você vai ver a teologia sendo praticada no seio da igreja, pelos próprios pastores, são os líderes da igreja, são aqueles que estão conduzindo a igreja, eles estão fazendo teologia e o povo está aprendendo teologia, o povo está envolvido com a teologia, o povo está aprendendo teologia, o povo carece de teologia e precisa de teologia, sim. Isso vai acontecer até o século XIII. O século XIII é uma reviravolta na história da igreja. Surge uma corrente teológica chamada escolástica e junto com ela surgem as primeiras universidades. A universidade é uma coisa muito recente, levando em consideração toda a história da humanidade. E ela surge como obra da igreja. Por isso que é muito estranho a gente ver hoje universidades laicas ou universidades desconectadas da igreja. E ao mesmo tempo com raiva da igreja e com raiva da teologia. Sendo que a universidade nasce da igreja. É a igreja que constrói a universidade. E constrói as 3 primeiras grandes faculdades que vão constituir toda a formação intelectual no medievo. Que é a faculdade de Direito, a faculdade de Medicina e a maior de todas as faculdades, a faculdade de Teologia. Como é hoje? Hoje todo mundo quer fazer teologia. Eram essas 3 faculdades. Só que para entrar nessas 3 faculdades, por isso o nome universidade, o sujeito tinha que estudar as artes liberais, que eram artes universais, aquilo que o jurista, advogado, aquilo que o médico, aquilo que o teólogo deveria saber para poder fazer o estudo pessoal. Hoje, por exemplo, a formação de um seminarista católico passa em primeiro lugar pela filosofia e depois pela teologia. Isso é herança dessa formação medieval, em que em primeiro lugar o sujeito faz as artes liberais, antes de estudar teologia, antes de estudar medicina e antes de estudar direito. O que eram essas artes liberais? Eram chamadas de trivium e quadrivium. Era um conjunto de 7 disciplinas. O quadrivium era a disciplina da aritmética, geometria, astronomia e harmônica, que é a música. O sujeito tinha que estudar essas 4 matérias. Imagina, você que está preocupado com grego, hebraico, antes de estudar grego e hebraico, você tem que estudar aritmética, astronomia, não é? Não tem nada a ver com signo, tem a ver com os astros mesmos, os corpos celestes. Terceiro lugar, tem que estudar aritmética e tem que estudar música, mas não é música para tocar instrumento musical, estudar teoria musical, partitura musical, teoria musical. Você acha que Lutero, que viveu sob o contexto dessa formação teológica, escreveu Castelo Forte porque ele simplesmente do nada resolveu escrever e fazer música? Não, fazia parte da formação do teólogo já desde o século XIII. Não bastasse isso, ele teria que fazer 3 outras disciplinas, que eram chamadas as disciplinas do trivium. Aí ele estudava lógica, não é? Para não falar besteira, estudava gramática, que não tem nada, absolutamente nada a ver com estudos gramaticais, é o estudo do latim, é o estudo da estrutura latina. Quando você, por exemplo, vai estudar Lutero, você vai ver que ele faz uma tradução da Bíblia para o alemão, mas ele não só traduz a Bíblia para o alemão, sabe o que ele faz? Ele cria o alemão. Se você hoje perguntar para qualquer alemão, não é? Qual é o livro mais importante que fundou a língua alemã, como, por exemplo, no nosso caso, os Lusíadas de Camões, eles vão dizer que é a Bíblia de Lutero. É a Bíblia de Lutero, o livro que cunhou, que estruturou toda a língua alemã, toda ela baseada nas declinações latinas. Tudo isso veio da experiência de formação teológica que Lutero precisou antes realizar, para depois fazer tudo o que ele fez. Não bastasse estudar a gramática, não bastasse estudar a lógica, ele tinha que estudar a retórica. E a retórica tem a ver com a maneira de você expressar, com a maneira de você lidar com a persuasão, a maneira de você lidar com os conceitos. Só depois de fazer tudo isso, ele passava por um processo de aulas, de seminários, de várias outras obrigações que o estudante precisaria passar para poder entrar na faculdade de teologia e estudar teologia. Mas, pasme, esse não era o processo para se formar um pastor na igreja. Isso era para se formar um doutor em teologia. Para ser um pastor, para ser um líder religioso, o sacerdote da igreja, o que se precisava era da doutrina, do conhecimento da doutrina. Não era um pressuposto para ordenação o sujeito fazer a faculdade de teologia.
A teologia, como todas as outras ciências, era uma ciência, e no caso da universidade era a mãe de todas as ciências. É no século XVI, depois, obviamente, de tudo o que acontece com a Reforma Protestante, Renascimento e etc., uma crítica muito forte da igreja, que vai surgir os seminários. E surge, em primeiro lugar, como eu havia dito no início, como uma reação a todo o desenvolvimento e desdobramento do protestantismo em todas as áreas. Surge como uma reação, e depois o protestantismo também vai adotar o seminário como uma espécie de recurso para a preparação de pastores e líderes. E até hoje, a gente herda essa maneira de pensar o seminário como um lugar que se prepara pastores e líderes. Eu queria desafiar os seminários, principalmente os professores, diretores de seminários aqui presentes, a pensarem o seminário não mais para um grupo seleto, mas pensar o seminário para toda a igreja. A igreja de Cristo Jesus precisa de teologia, sim. Mas, Jonas, você não acha que a gente precisaria de um preparo, assim, pontual, para quem vai ser pastor? Porque esse preparo teológico que é para todo mundo, a gente não vai conseguir aprofundar tão bem assim. Aí eu vou dizer para você, olha, eu acho que eu concordo, e eu vou te dar um modelo que eu achei bem interessante, se você quiser aceitar o desafio dessa formação. Eu achei uma das coisas mais interessantes, lendo vários livros, né? E um deles é o do Craig. O Craig cita muito William Lane Craig, o apologeta cristão dos nossos dias. Ele cita uma passagem muito interessante, eu queria trabalhar com vocês hoje, uma passagem de um discurso que John Wesley escreveu aos pastores que estavam sob os seus cuidados, isso em 1756. É chamado de An Address to the Clergy, discurso ao clero, discurso à liderança da igreja, discurso àqueles que foram chamados para o ministério. Ele escreveu todo um discurso distinguindo entre habilidades que seriam adquiridas e os dons naturais. Dons naturais você não precisa lutar para adquirir, eles já estão em você, Deus já te deu. Mas existem outras habilidades que você precisa adquirir, e essas são aquelas que você faz tendo em vista o preparo para chegar em tal situação. Então, o que Wesley tenta apresentar aqui? Wesley tenta apresentar o seguinte, olha, vou apresentar para vocês o que é necessário adquirir para você ser um bom pastor no nosso tempo. Então, só vale lá para o século XVII, tá? Se você se sentir ao longo da nossa leitura breve que a gente vai fazer, dessas habilidades adquiridas que a gente precisa desenvolver por conta do Wesley, é absolutamente normal. Me senti da mesma forma e me sinto todas as vezes assim quando leio essa passagem que a gente vai ler agora. Tá bom? Então é para a gente se sentir bastante humilhado mesmo. A primeira habilidade é a habilidade com as Escrituras. Veja o que Wesley diz aos seus pupilos. Primeiro, quanto às habilidades adquiridas, que cada um de nós examine-se seriamente. Veja lá o que ele vai dizer para eles. Tenho tal conhecimento da Escritura, a fim de explicar para outras pessoas. Tenho o conhecimento necessário para que ela possa ser luz no caminho dessas pessoas. Estou familiarizado com as várias partes da Escritura, com todas as partes do Antigo Testamento e Novo Testamento. Ao ouvir qualquer texto, conheço o seu contexto e os seus paralelos, conheço a construção gramatical dos 4 evangelhos, de Atos, das epístolas. Tenho um domínio sobre o sentido espiritual, bem como o literal do que leio. Conheço as objeções dos judeus, dos deístas, dos papistas, dos socinianos e todos os outros sectários que fazem as passagens da Escritura ou a partir delas. Estou preparado para oferecer respostas satisfatórias a cada uma dessas objeções. Segunda habilidade que vocês, nobres pastores, deveriam desenvolver em suas vidas. Isso é o que John Wesley está dizendo a eles. A segunda, habilidade em exegese. Veja o que ele diz. Conheço grego e hebraico. De outra forma, como poderei fazer como faz todo ministro,
Não somente explicar os livros que estão escritos nessas línguas, mas também defendê-los contra todos os oponentes. Estou à mercê de cada pessoa que conhece, ou pelo menos pretende conhecer o original, entendo a linguagem do Novo Testamento, tenho domínio sobre ela, senão, quantos anos gastei na escola, quantos na universidade, e o que fiz durante esses anos todos, não deveria ficar coberto de vergonha. Meus irmãos, é só o segundo ponto, vê um 7. Terceiro, ética ministerial. Veja o que ele vai dizer: conheço o meu próprio ofício, tenho considerado profundamente diante de Deus o meu próprio caráter, o que significa ser um embaixador de Cristo, enviado do reino dos céus. Quarto, conhecimento do contexto histórico das Escrituras. Conheço o suficiente da história profana, de modo a confirmar e ilustrar a sagrada. Estou familiarizado com os costumes antigos dos judeus e de outras nações mencionadas na Escritura. Sou suficiente, se não mais, versado em geografia, de modo a conhecer a situação e dar alguma explicação de todos os lugares consideráveis mencionados nela. Calma, irmão. Conhecimentos gerais e culturais. Conheço suficientemente as ciências, fui capaz de penetrar em sua lógica, se não, provavelmente não irei muito longe, a não ser tropeçar em seu umbral, ou ao contrário, minha estúpida indolência e preguiça me fizeram crer naquilo que tolos e cavalheiros simplórios afirmam, que a lógica não serve para nada, ela é boa pelo menos para fazer as pessoas falarem menos, ao lhe mostrar qual é e qual não é o ponto de uma discussão. E quão extremamente difícil é provar qualquer coisa. Conheço metafísica? Se não conheço a profundidade dos eruditos, as sutilezas de Duns Scotus ou de Tomás de Aquino, pelo menos sei os primeiros rudimentos, os princípios gerais dessa útil ciência. Não acabou não, irmão. Fui capaz de conhecer o suficiente dela, de modo que isso clareie minha própria apreensão e classifique minhas ideias em categorias apropriadas, de modo que isso me capacite a ler com fluência e prazer, além de proveito, as obras do Dr. Henry Moore, pensa que são teóricos da sua época, como filósofos e cientistas do nosso tempo. Ou a busca da verdade de Malebranche, ou a demonstração do ser e dos atributos de Deus do Dr. Clarke. Compreendo filosofia natural, compreendo Gravesend, Kiel e os Principia de Isaac Newton. Você já viu o que é o Principia de Isaac Newton? Aquele manual fundamental de física, de mecânica física. Sabe o que é isso? O cara tem que ler isso. Para que um pastor vai ler isso? Com sua teoria de luz e das cores. Além disso, tenho alguma bagagem de conhecimento matemático. Esse para contar as ofertas, beleza. Se não avancei assim, se ainda sou um noviço, o que é que eu tenho feito desde os tempos que saí da escola? Não acabou não, irmão. Conhecimento da patrística. Estou familiarizado com os pais da igreja, pelo menos com aqueles veneráveis homens que viveram nos primeiros tempos da igreja. Li e reli os textos dourados de Clemente Romano, Inácio e Policarpo. Dei uma lida, pelo menos, nos trabalhos de Justino Marte, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria e de Cipriano. Você notou que ele não está afirmando nada, né? Só perguntando, né? Eu acho que é o tipo daquela série de perguntas que Deus resolve fazer para Jó, sabe? Você estava aqui quando eu fiz o crocodilo e Jó só pode dizer isso. Não, Senhor. Não, Senhor. Acho que é mais ou menos isso. Sétimo, conhecimento do espírito de época. Tenha um conhecimento adequado do mundo. Olha que coisa linda isso. Depois de tudo isso que a gente viu, olha o que ele vai dizer. Tenho estudado as pessoas, bem como os livros, e observado seus temperamentos, máximas e costumes. Olha essa então, esforço-me para não ser rude ou mal educado. Meus irmãos, o cara entra no seminário, já vira um trator, já vira um grosso,
um estúpido, arrogante, não sabe nada. Chegou agora. E já põe lá, vai ser uma pomba. Estudei no seminário, estou no seminário. A maior experiência do conhecimento, de sabedoria, resulta sempre em humilhação. Quanto mais você conhece, mais você se envergonha. Porque quanto mais você conhece, mais você descobre o quanto falta estudar. Se você acha que você vai chegar num nível em que um dia vai parar de estudar porque chegou, meu irmão, eu sinto te desapontar. Mas quanto mais você lê, mais ignorante você vai se sentir e mais necessitado de aprender você vai se sentir. Não há, o conhecimento profundo tem que trabalhar no nosso caráter. Conhecimento profundo talha o nosso coração até a gente se tornar humilde. Conhecimento humilha. Conhecimento tem que fazer a gente ser humilde. Só o falso conhecimento forma arrogantes. Mas para isso você não precisa de mentor, você pode usar o Google. Esforço-me para não ser rude ou mal educado, sou afável e cortês para com todas as pessoas. Se sou deficiente, isso aqui humilha de vez, mesmo nas capacidades mais básicas, não deveria me arrepender frequentemente dessa falta? Quão frequentemente tenho sido menos útil do que eu poderia ter sido. Jonas, estou me sentindo um caco. Vou dar a mão para você. Eu também me sinto. Mas talvez você esteja pensando o seguinte: é preciso tudo isso? Antes de entrar no seminário, quer dizer, depois que eu tinha terminado o seminário, eu vi que eu precisava me aperfeiçoar mais. Mas na época, eu trabalhava como bancário. E bancário, no final da década de 90, vive uma crise, não é isso? Porque ele tem 15 minutos de almoço e ele já entra num movimento em que ele não é mais bancário, ele também é vendedor. Então não importa o setor que ele trabalha, eu trabalhei na compensação, você tinha que vender CAP, vender cartão de crédito, tinha que vender. E tinha 15 minutos de almoço. E eu me lembro que naquela mesma época eu tinha entrado no mestrado, teologia, lá em São Paulo. E eu só tinha 15 minutos daquele dia para estudar. E quando chegava à noite, não tinha como. A cabeça está cansada, não vinga. E eu tinha 15 minutos, eu tinha que escolher entre comer e estudar. Eu me lembro que um dia, eu não consegui fazer nenhum nem o outro. Eu estava no depósito do banco, chorando, e dizendo: Deus, eu preciso de tempo para estudar, mas eu não tenho como sustentar os estudos, porque estudar no nosso país é muito caro. Eu estou contando isso porque talvez, depois de ver tudo isso aqui, você deva estar pensando: como é que eu vou fazer isso? Trabalhando das 7 às 17h30, 18 horas, fora no contexto em que eu tenho que fazer hora extra para o livre e espontânea pressão. Eu quero desafiar você a colocar o teu coração nas mãos de Deus, porque é no teu coração que está a decisão mais importante da tua vida. Não existe possibilidade de você desenvolver uma formação pessoal profunda sem uma decisão, em primeiro lugar, de pagar o preço. Porque eu vou te dizer uma coisa: estudo a sério e para valer
não dá dinheiro. Se você quer prosperidade, fazendo a coisa mais importante da vida, que é mentorear pessoas e cuidar de gente, eu acho que a sua vocação é outra. A vocação ministerial exige o sacrifício. E o sacrifício não é um sacrifício meramente de escolher sair de um lugar X para um lugar Y. É o sacrifício de, em primeiro lugar, mudar toda inclinação do coração para chegar num lugar de prosperidade, de conquista e de finalidade última. O que tem que alimentar a maior decisão da nossa vida, a nos colocarmos à disposição do conhecimento, de estudar profundamente, não é outra coisa senão serviço. Tudo o que um teólogo pode fazer de bom para a igreja se reduz em serviço. Um seminário que não serve à igreja, ele perdeu a sua razão de ser. Um seminário não pode servir para a formação de meros intelectuais. Primeiro, porque essa não é a origem, nunca esteve na origem da comunidade cristã, a necessidade de formar meros intelectuais. Porque para formar meros intelectuais, você não precisa de um seminário de teologia. Nós já temos muitas universidades que vão nos ajudar muito a fazer tudo aquilo que o Wesley diz, que todo ministro deveria conhecer, estudar e se aprofundar. O que mais a gente precisa hoje é de uma teologia que seja saudável para a igreja, de uma teologia que olhe para a igreja com carinho, que não ridicularize a igreja. Estou cansado de ver nos seminários uma espécie de olhar extremamente crítico da igreja, sem nenhum amor, sem nenhuma paixão pela igreja, sem paixão pela obra de Jesus. Sinto desprezo quando olho colegas que se preocupam tanto, mas tanto em conseguir um título, simplesmente para ser chamado de doutor. Não é esse o objetivo. O objetivo não é fazer um curso de 4 anos para você ter uma credencial que vai te dizer, agora você pode ser ordenado. Filhinho, na Bíblia não existe base bíblica para dizer que para você ser pastor, você tem que ter o diploma de um seminário. Todas as vezes que a gente se concentra no famoso e famigerado diploma, a gente esquece da nossa formação. E a formação não tem jeito. A formação exige sacrifício. Tem que ler, tem que estudar, demanda tempo, demanda sacrifício, demora. Não me esqueço, quando estava no seminário, quando eu entrei no seminário eu era muito novo, tinha 16 anos. E a irmã Durvalina era a diretora do seminário na época, ainda hoje, minha mentora. E quando eu entrei no seminário, ela olhou, quantos você tem? Eu disse 16. Ah, não, você é muito novo, você não vai entrar não. Eu fiz um escândalo, falei, eu vou fazer hoje de tudo, essa mulher vai deixar eu entrar aqui. E ela, não, aí tinha um pastor do lado que chegou, conversou com carinho, dá uma chance para o menino e tal. Eu falei, por favor, dá essa chance para mim. E ela falou assim, nós vamos fazer um teste com você vai ter 1 ano aqui. 1 ano de teste. E eu me lembro que durante aquele ano eu estudei tanto. Eu me lembro que um dia eu estava no quarto estudando, alguns aqui ainda devem conhecer a teologia sistemática do Berkoff. Tinha o Berkoffinho, mas o professor queria o Berkoffão. Não tinha jeito, eu tinha que ler o Berkoffão, que é difícil, ou texto difícil de ler. E eu lembro que eu passei uma tarde inteira lendo. Minha mãe bateu no quarto, falou assim, menino, você não vai fazer nada hoje não? Não espere que as pessoas achem que todo o trabalho que você faz de ler, comprar livros, se aprimorar, que as pessoas olhem e achem que você está fazendo uma grande coisa. Não!
As pessoas não vão ver o seu trabalho, não vão reconhecer o crescimento espiritual da formação, que exige solidão, que existe uma certa luta contra a procrastinação, contra a preguiça. É uma luta para ler, é uma luta para vencer. 5 páginas de um livro difícil, é difícil sim, irmão, não dá para ler o Bercofão no ônibus, tá certo? Vai ser difícil de ler aquele negócio. Mas vai exigir da gente, pelo menos, uma decisão do nosso tempo. E é nesse contexto que eu penso que o teólogo é como o lírio do campo, que Jesus disse que nós deveríamos observá-lo, não quando ele está pronto, mas como eles crescem. Jesus diz: observem como crescem os lírios do campo. E os lírios do campo crescem sem serem percebidos pelos homens. O fato dos homens não perceberem o lírio do campo crescer, não é uma razão para o lírio não crescer. Teu pastor pode não perceber o teu crescimento, mas isso não é razão para impedir o teu crescimento. Quem quer formação tem que aprender a andar no deserto. E meus irmãos, eu caminho aqui para encerrar. Hoje nossos jovens querem queimar a etapa. Talvez você hoje esteja dizendo: já vou aproveitar essa que o Jonas disse, que não tem esse negócio de seminário na igreja, não vou precisar mais fazer seminário. Hoje, com seminário ou não, eles já não estão querendo mais nenhuma etapa de estudo, eles querem já chegar fazendo e acontecendo. Não existe o desafio do anonimato, de, em primeiro lugar, você passar por um tempo de formação. E, meus irmãos, essa formação agora já não é aquela formação formal de uma instituição, como um seminário, por exemplo, que ajuda muito, principalmente grego, hebraico, teologia sistemática, coisas que dificilmente a gente vai conseguir aprimorar sozinho. O seminário vai ajudar, que é uma bênção nisso. Mas a tua formação pessoal, o teu conhecimento de mundo, o trabalho dos conceitos que você precisa desenvolver ao longo da vida, das questões que o mundo hoje está fazendo e que você precisa correr atrás, esse é um trabalho só seu. E esse trabalho é um trabalho que não tem holofote. Esse trabalho não é um trabalho que brilha e que chama a atenção de todo mundo. É um trabalho escondido, é um trabalho oculto, é um trabalho que talvez você, ao longo dos anos, perceba o seu valor exatamente pela persistência. Tem um livro desses que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, um livro escrito por um pastor negro incrível, chamado E.M. Bound. Já ouviram falar nele? Chama-se O Poder Através da Oração. Ó, fininho, mas a gente só tem essa parte aqui, porque é um livrão. Mas foi só traduzido uma parte muito pequena. E se não me falha a memória, a editora Monergismo, ela possibilitou e viabilizou esse texto gratuitamente na internet. Você pode baixar ele e ler ele já está disponível. Chama-se O Poder Através da Oração. E ele diz assim: quanto tempo leva para se preparar um ministro? Quanto tempo se leva para preparar um sermão? 15 minutos? 6 horas? Não, uma vida inteira. É uma vida inteira que precisa ser colocada para se atingir o alvo do chamado da vocação de Deus para a nossa vida. E a pergunta que eu lhe faço, você que se sente desafiado o tempo todo, o que é demasiadamente difícil diante de tudo o que Jesus foi capaz de fazer por você? É demasiado difícil estudar? É demasiado difícil se aplicar à formação pessoal? Sim. Mas será que é tão difícil ao ponto de ser superior
ao que Cristo fez por nós? Então, todas as vezes que nos sentirmos desmotivados e animados a pular etapas, que a gente lembre de Jesus, que formou 12, que preparou 12, mas quem preparou os 12 é aquele que conhece todo o universo, é aquele que tem a mente divina, é aquele que tem a sabedoria de Deus. Sem sabedoria, a gente não forma pastores, sem sabedoria, a gente não forma líderes. Eu queria indicar, de uma maneira bastante enfática, esse livro do Justo Gonzalez, chama-se Ministério, Vocação ou Profissão. Ele se dedica a trabalhar justamente o preparo ministerial, desde a igreja antiga até hoje. E ele apresenta alguns desafios que precisam ser vencidos para a formação ministerial. E o primeiro deles é de que o pastor, ou aquele que foi chamado para o ministério, ou aquele que é vocacionado para o ministério, não reduz a sua formação a 4 anos de seminário. Termino com a recordação de uma palestra há uns 10 anos atrás, quando D.A. Carson veio pela primeira vez no Brasil. Foi lá na Igreja Batista da Vila Mariana, em São Paulo. E ele falou para um público geral à noite, era uma exposição em 1 Pedro, e de manhã ele falou só para pastores e líderes. E eu me lembro como hoje, nessa manhã, numa manhã daquelas, em que o Carson chegou para todo mundo que estava ali, eram muitos pastores ali reunidos, e perguntou assim: quantos pastores estão presentes aqui? E ele levantou aquele monte de mãos lá. E ele disse o seguinte: qual foi a última vez que vocês pisaram numa universidade? Quem aqui está fazendo um curso universitário? Ninguém levantou as mãos. E ele disse assim: eu tenho pena dos jovens da tua igreja, porque eles estão na universidade, sendo bombardeados com todas as questões de hoje, e vocês não sabem e não têm a menor ideia das questões que eles têm enfrentado. Me parece que o nosso desafio para cuidar de pessoas exige um cuidado de si mesmo. Eu preciso cuidar da minha formação. Um pastor precisa cuidar de sua formação. Um líder de ministério precisa cuidar de sua formação. E ele cuida aí disso a vida inteira. Vamos orar para que Deus nos ajude, meus irmãos. Senhor Jesus, às vezes a gente se sente tão desafiado diante de tanta coisa que a gente precisa aprender, e a gente vê uma saída que o Senhor deu para uma igreja que hoje não se preocupa com teologia, que são os seminários. Eu quero te agradecer pelos seminários que têm servido, por aqueles seminários que têm servido a igreja, aqueles seminários que têm chamado a atenção de seus alunos para a importância da vida na igreja, do serviço na igreja, e que têm focado toda a sua filosofia de ministério no serviço a Cristo e sua igreja. Eu quero te louvar por esse seminário, Senhor, porque eles têm ajudado a tua igreja, nesse contexto tão difícil que a gente vive, onde a mensagem ela é tão fluida, tão superficial, tão palatável, onde as pessoas não conseguem trabalhar mais questões doutrinárias profundas da tua palavra, porque elas sentem coceiras nos ouvidos, elas sentem arrepios, elas acham que tudo isso não vale para nada, não serve para nada. Tudo que vale a pena estudar é aquilo que serve para alguma coisa. Se for apenas um conceito que faz a gente simplesmente vislumbrar, contemplar a beleza de Deus, isso não é suficiente. Precisa ter algum retorno para a vida, precisa ter algum retorno num ponto de vista prático. Senhor Jesus,
nos acorda do nosso sonho, acorda nossas igrejas do sonho profundo que vem acompanhado de um desrespeito silencioso com relação ao estudo profundo da Tua Palavra e ao estudo profundo do mundo à nossa volta. Que a gente possa, como diz o Teu servo, Senhor, ouvir o mundo, ouvir, como diz a Tua Palavra, como diz aqueles que seguem a Tua Palavra, ouvir o mundo, ouvir as questões que estão à nossa volta, e ouvir também o Espírito, dar resposta às questões daqueles que perguntam pela razão da nossa esperança. Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo ilumine a mente de jovens aqui presentes, Senhor, que podem, Senhor, mudar o rumo de suas vidas hoje, que podem tomar uma grande decisão em suas vidas e não aceitarem a burocracia de uma formação meramente de 4 anos, mas fazer toda a sua vida uma vida de formação, de estudo, de preparo, para afinar o seu pensamento, para cada vez mais refinar a mente, para que ela possa ser um instrumento cada vez mais hábil para ensinar a Tua igreja, para servir a Tua igreja. Meu Deus, que o Senhor abençoe o coração de homens, ó Deus, que aceitaram o desafio de pastorear sem terem nenhum preparo, mas que hoje estão buscando o preparo, estão entrando em seminários para estudar teologia. Eu quero Te louvar por esses homens, Senhor, esses raros homens de Deus, pastores que mesmo depois de terem sido ordenados, perceberam o quanto é importante o estudo da teologia para a vida da igreja e para a sua própria vida, e têm entrado em seminários para estudar e se aperfeiçoarem. Eu quero Te louvar pela vida desses homens, Pai. E se algum deles está aqui hoje e se sentiu desafiado, Senhor, a entrar no seminário, que o Senhor o abençoe nesse movimento, ó Deus, que talvez fará a igreja sofrer pela sua ausência, pela dedicação que ele precisará ter com seus estudos. Que o Senhor ajude no ministério, Senhor, a cada um de nós, ó Deus, em nossos medos e pavores. Às vezes a gente tem tanto medo, Senhor, porque a gente está confiando no nosso trabalho e a gente não consegue perceber que coisas precisam acontecer em nossa vida e decisões precisam ser tomadas em nossa vida para que a gente possa servir a Tua igreja. E às vezes, ó Deus, o que mais nos preocupa é o sustento. Que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, Pai. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a confiar em Ti, Senhor. Que aqueles que têm servido a Tua causa, a Tua igreja, terão as suas necessidades supridas. Ajuda-nos a aceitar o desafio e pagar o preço que é necessário, não importa a humilhação, a dor e as circunstâncias que a gente venha a passar, para servir a Tua igreja com uma mensagem, com uma teologia profunda e que abençoe pessoas pela Sua clareza. Que o Senhor abençoe-nos, Pai, em nossas decisões, mas que, sobretudo, não deixemos de lado a formação do caráter cristão, da mente cristã, e que o nosso intelecto possa ser aprimorado para Te servir melhor, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu nome. Amém. Sim, queria pedir só aos irmãos que fizessem um pouquinho de silêncio, tá bom? Jonas, eu anotei aqui um monte de coisas, né? E queria, assim, vou tentar ligar as duas palestras, que estão mais ou menos dentro do mesmo tema. Eu queria começar falando de um ponto que você deu muita ênfase, né? Você chegou a afirmar hoje que a coisa que mais qualifica um pastor é a capacidade que ele tem de ensinar, né? Outro dia eu ouvi de um irmão aqui no nosso seminário um lamento que ele teve, porque na igreja onde ele estava, na hora de ordenar os obreiros, eles tinham uma ordenação marcada para vários obreiros, e eles foram indicando nomes para serem ordenados, e quando chegou no nome dele, os irmãos perguntaram, mas o que ele faz? E alguém disse, ele ensina. E o irmão respondeu, mas ele só faz isso, só ensina? E ele se sentiu humilhado, porque quando a gente olha para as Escrituras, a impressão que a gente tem é que as grandes lideranças de Deus através da história, os grandes reformadores, o que nos parece que a grande qualidade que eles tinham era exatamente de ensinar. Moisés,
Esdras, perfeito. Samuel, não é? Onde é que você acha que mudou? Em que momento da história você acha que mudou? Porque o que a gente observa agora, né, quando eu falo a gente, os professores, é que as demandas da igreja, elas estão mais focadas em gestão, em carisma, Isso. capacidade de liderar pessoas. Há várias igrejas, inclusive, investindo em gestão de pessoas. Isso. Trabalhos de RH, né? Isso. Um foco de RH mesmo, assim, bem corporativo. Em que momento da história você acha que virou esse fio? E que o ensino, que a pregação deixou de se tornar... Você acha que é uma influência do século XX? É uma coisa do século XXI? Eu acho que sempre teve presente na história, de algum momento, na história da igreja, uma força contrária ao ensino bíblico. Sempre teve. As heresias surgem por conta disso e, enfim, está sempre presente. Mas perto da gente aqui, uma coisa mais próxima, eu acho que aquela mudança que a gente vai ter das igrejas de modelo tradicional para um modelo mais pragmático, não é? Que são aquelas mudanças que vão fazer a igreja procurar um nicho no mercado e se acomodar esse nicho. Então, se ela quer conquistar skatistas, ela vai se acomodar a essa estrutura, alterando toda a sua estrutura para que ela possa alcançar esse determinado nicho. E aí, o que você vai ter sempre um pragmatismo, que vem acompanhado de técnicas que a gente pode usar da administração e de todas as outras ciências para melhorar a igreja. Primeiro ponto, eu não sou contra o uso, assim como a gente usa a sociologia, a história, a filosofia como instrumento para o estudo da Bíblia, da teologia, etc., a administração também é uma ciência que pode ser usada pela igreja. Mas o ponto não é esse. O ponto é exatamente o que você notou. Quando há uma virada naquilo que é essencial, que é o ensino. Quando o pastor que deveria, por exemplo, usar os instrumentos da administração apenas para realizar aquelas questões de ordem estruturais e que são pontuais, ele se preocupa extremamente a elas, deixando de lado toda e qualquer preocupação com o ensino. Então, o que a gente vê hoje? O pastor não se preocupa com a escola bíblica dominical, o pastor não se preocupa com o ensino da igreja. O que ele faz? Ele dá para o seminarista, para quem está começando. E veja, é um lugar de ensino, de doutrinamento das pessoas. Deveria ser um lugar onde o pastor se dedicaria muito mais. No entanto, a gente vê hoje que a performance do pastor no púlpito, com relação à retórica e a movimentos de manutenção de estruturas de entretenimento dentro da própria igreja é muito maior do que a aplicação aos estudos, ao conhecimento, ao estudo da palavra, não é? Aquele contexto em que se estuda a palavra de Deus com respeito a todos os membros da igreja, ao ponto de se preocupar na preparação do sermão, para que aquele sermão profundo possa chegar à pessoa mais culta da igreja, à pessoa mais simples da igreja. Isso exige um refinamento do pensamento incrível, clareza para falar e para pregar a palavra de Deus. Não vem com oratória e retórica. Se você estudar retórica, você vai conseguir fazer piadinha, você vai conseguir falar um monte de besteirinha ali, né? Mas o ensino profundo, que o objetivo maior não é mostrar que você sabe, porque é uma coisa muito interessante, é quando você chega, às vezes, não é, naquele contexto em que o teólogo fala o que todo mundo já sabe, mas com palavras que ninguém entende. Então é aquela coisa horrorosa, você não entende nada do que está se falando, porque o que se pretendeu não foi o ensino, o que se pretendeu foi um exibicionismo de sua enciclopédia mental. Então não é esse o objetivo é a clareza, e a clareza vem quando você mastiga um texto, uma, duas, e vai com profundidade. Mas hoje a gente tem a maldição, vou chamar de a maldição da mentalidade pragmática do pastor, que diz assim: eu sou pastor, eu sou de ordem mais prática, e enche o peito para falar isso. Eu acho um absurdo quando um pastor chega para mim e diz assim: pastor, eu sou mais de ordem prática, gosto mais das coisas práticas. Eu não acho que pelo fato de você estudar teologia, você vai deixar a prática de lado. Pelo contrário, tudo o que a gente tem que fazer quando estuda é pensar como isso serve à igreja.
Mas daí você achar que porque você não é dado aos estudos ou não quer estudar, e aí você diz, eu sou uma pessoa mais prática, isso é uma fuga. É a fuga exatamente do chamado, que é ensinar, a aptidão para ensinar. A gente não pode fugir desse objetivo. E todas as vezes que a gente foge, a gente tem uma membresia muito frágil, e que, entendeu, vai começar a cantar e dizer que assim como disse Paulo em Salmo 51, e por aí vai. Bom, a sua resposta me deu gancho para 3 perguntas. Primeira coisa, quando você falou nos nichos, né? Até a palavra é corporativa, né? A igreja é preocupada em alcançar áreas. É isso que você chama de treliça? Porque ontem Sim, aqui o pessoal saiu daqui chamando, fala treliça. Virou apelido já. Sim, aí você chama de treliça? Sim, a treliça, não é que ela não é importante, ela é importante. O problema é que a gente pode gostar tanto de mexer com a treliça, porque é legal mexer com a treliça, você não tem que lidar com, por exemplo, a situação de um membro da igreja que chega assim para você e fala assim, olha, pastor, eu quero confessar meu pecado, traí minha mulher com a irmã dela, e a mãe das duas, com a irmã dela, e a mãe das duas são pastores da nossa igreja. Ah, não, é muito mais fácil você dizer, olha, qual é a cor que a gente vai pintar lá na parede da igreja, do que lidar com um jovenzinho que diz assim, pastor, eu estou fazendo biologia, e eu não estou conseguindo mais acreditar na ideia de que Deus é o Criador do universo. É muito mais fácil você simplesmente dizer o seguinte, olha gente, nós vamos dar rosas aqui no dia do encontro de namorados na nossa igreja. Mas é muito mais difícil, pastor, o divórcio, como é que é esse negócio aí na Bíblia? É bíblico ou não é bíblico? É muito mais fácil a gente trabalhar com as questões da treliça, porque as questões da treliça, elas não são questões vitais, elas são questões administrativas, elas são frias, é você trocar daqui e pôr acolá, é você pegar uma pessoa que está desempenhando um papel ruim no setor X e colocar ela no setor Y, que está no Y, colocar no X e a máquina funcionar bem, e ótimo. Isso é treliça. Mexer com a videira é mexer com as questões vitais, com a vida da igreja, com as questões que as pessoas têm feito o tempo todo, as mais simples. Está empolgado. Número 2. Estou quase pregando. Se o ensino se torna a ênfase de um ministério pastoral, então a gente há de considerar que a exigência para se tornar pastor vai aumentar. Não, então você acha que com certeza. Um dos problemas pode ser a frouxidão da igreja? A igreja afrouxou nesse processo de escolha dos seus pastores? Sim, boa parte representa isso, mas ao mesmo tempo, veja como as pessoas estão famintas. É muito interessante a ignorância bíblica nas nossas igrejas, não é? É impressionante a nossa coriologia, nossa hinologia, os nossos hinos, as nossas canções, não é? Eu às vezes fico esperando aquele louvor que vai falar de Deus na igreja, é desesperador. Um louvor que não tem a palavra eu fico assim caçando esse louvor, eu fico procurando ele, já é difícil achar nos salmos hinos. Imagine agora. Então a gente tem dificuldade de lidar hoje com o conhecimento bíblico, o conhecimento das Escrituras. Você viu que a lista que o Wesley dá para aqueles que são pastores, não começa com ciência, matemática, essas coisas que ele precisa também saber. Começa com o conhecimento das Escrituras. E é um conhecimento que você vai dizer o seguinte, não, isso aí é para professor de seminário. Não, o que eu estou dizendo para você é que não. Isso não é conhecimento para professor de seminário, isso é conhecimento para pastor. Pastor tem que conhecer Bíblia. Tem sim. E tem que se sentir vergonha quando não conhece tão bem a Bíblia. Isso já significa que ele vai sentir vergonha a vida inteira, porque ele não vai nunca chegar à capacidade de poder dizer, olha, irmãos, eu sou teólogo, e o teólogo é o especialista em Deus. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer sobre Deus, façam para mim, porque eu sei todas elas. Nunca ele vai chegar nesse nível, não tem como chegar nesse nível, ele vai passar a vida inteira dele sempre se sentindo aquém, mas ele sempre vai se sentir aquém no momento em que ele aprofundar os seus estudos,
E a beleza de aprofundar os estudos, meus irmãos, é quando você vê uma pessoa que chega diante de você dizendo assim: pastor, desde os meus 17 anos de idade, eu acredito que Deus não me ama e Deus me lançou no inferno, porque eu acreditava que se alguém pensasse alguma besteira sobre o Espírito Santo, esse alguém seria automaticamente amaldiçoado e condenado ao inferno. E aí você prega a palavra e mostra que não é isso que o texto está dizendo, e faz a exegese do texto, explica o texto bonitinho e diz para ele exatamente o que significa a blasfêmia do Espírito Santo, e olha para você com lágrimas no rosto, porque ele tem 40 e poucos anos de idade, e passou a vida dele inteira achando que ele tinha sido condenado para o inferno, e olha para você e diz assim: pastor, obrigado, porque essa palavra me libertou de uma falsa doutrina. Isso não tem preço. Wycliffe, que é um dos pré-reformadores, ele fez uma coisa muito incrível. Um dia ele viu uma senhora que tinha um bebezinho no colo, e quando ele percebeu, ela estava em prantos e o bebezinho estava morto. E aí ele chegou próximo dela para consolar, e ele ficou desesperado quando começou a ouvir aquela mulher, porque aquela mulher não estava chorando pela morte do filho, ela estava chorando porque ela não tinha dinheiro para poder pagar pelo batismo da criança, e porque ela não teve dinheiro para pagar o batismo, a criança não foi batizada, e por isso ela agora já estava condenada no inferno, e a culpa do filho dela estar no inferno era porque ela não tinha pago o batismo, e por isso a culpa do menino estar no inferno agora era dela. Ela estava desesperada, porque ela tinha sido a responsável por mandar o filho dela para o inferno. Ou seja, a dor que ela precisava sentir, que era a dor da perda do filho, essa dor que é legítima, simplesmente ela não conseguiu sentir, porque a dor mais profunda não era a dor de perder o filho, era a dor causada por uma falsa doutrina. Não vou entrar nas questões sobre batismo, mas o que o Wycliffe fez? Ele simplesmente leu a Bíblia para ela na língua dela, e disse assim: filha, a Bíblia não fala de pagar batismo, nada disso, o que a Bíblia diz é isso: bem-vindas são as crianças, pois dos tais é o reino dos céus. Aquela mulher se alegrou e pôde sentir a verdadeira dor e enterrar o seu filho. Estudar a palavra de Deus, a doutrina correta, tem a ver com cuidado de pessoas, sim. A maior parte das nossas perturbações são mentais, meus irmãos. Então, pegando esse ponto aí dos dois exemplos que você citou, né, e aquela fala que você citou também do pastor, quando ele diz assim, que é uma fala bem comum, né, não só do pastor, como de vários irmãos, às vezes de várias igrejas: eu sei, muito bacana isso aí, mas eu gosto de uma coisa mais simples, isso, né, mais fácil, uma coisa mais... Você acha que às vezes, assim, no meio acadêmico, no meio pastoral, a gente meio que subestima a inteligência da igreja? Sim, eu com certeza. Eu não confundo essa coisa de você ter uma formação acadêmica com a formação pastoral, né? Eu acho que, às vezes, a própria universidade hoje, ela é muito ruim, em termos de formação mesmo. Hoje, eu me lembro que quando eu dei um curso, me ajudei o meu orientador a dar um curso lá na PUC de São Paulo, em fenomenologia, eu me lembro que ele me deu os trabalhos para corrigir. Eram horríveis os trabalhos em termos de interpretação de texto, tanto quanto são horríveis a maior parte dos trabalhos que a gente recebe de alunos de seminário. E qual é o problema? É formação. Formação. O sujeito não consegue pensar, não foi ensinado a pensar. E isso é um problema cultural, isso é um problema do nosso tempo, do nosso contexto. Não é um problema só da igreja. Eu estou tentando mostrar que é um problema geral, um problema de formação. E o problema é que, quando se tem um problema de formação entre as pessoas, terra de cego, quem é medíocre, quem estudou só um tiquinho, já é teólogo. Está entendendo? Então estudou só um pouquinho, já... Esse é o nosso maior problema, acredito. Deixa eu falar agora um pouquinho de vocação, né? Tem várias perguntas aqui, vários irmãos que estão assim querendo saber como é que você, porque você contou que foi lá para o porão para
a sala lá no fundo do banco, o depósito do banco, chorou, né, falou, Senhor, o que eu faço agora? E alguns irmãos perguntaram, mas e aí, como é que você decidiu? Como é que funciona esse processo de escolha vocacional, quando eu sei assim, acabou meu tempo de bancário, não importa o que digam de mim, vou estudar, vou me dedicar às escrituras. Como é que ele consegue perceber, fazer essa leitura? Depois eu vou até puxar uma outra coisa que você falou que tem a ver com autoconhecimento. Isso é muito pessoal, envolve sua convicção, envolve também a tua confiança em Deus. E eu não posso dizer para você que o que eu fiz é uma regra, mas o que eu posso dizer é que eu não fiz nada de novo. Eu fiz o que muitas pessoas cansamos de enxergar ao longo da história da igreja e no nosso próprio dia a dia, são capazes de fazer quando elas entendem onde elas querem chegar. Por isso a pergunta que eu faço para você, que se sentiu desafiado nessa hora, é: onde você quer chegar? Qual é a finalidade da tua vida? Qual é o sentido da vida? Essa pergunta é fundamental, porque uma hora em que você descobre que você foi chamado para X, vão te dar A, B, C, D, E, F para fazer. Você vai olhar e falar assim, não, o meu foco é X, não vou fazer A, não vou fazer B, não vou fazer C, vou fazer X. Mas para isso acontecer, é preciso ter uma convicção no coração. E essa convicção veio, e ela veio, não é fácil. Eu me lembro que quando eu saí do banco, eu voltei, eu me dediquei aos estudos, fui tentar fazer o mestrado numa instituição reconhecida pelo MEC, porque eu queria ser professor, queria me dedicar a ensinar no seminário, etc. E aí, quando eu entreguei o projeto de pesquisa nessa instituição, o professor disse, olha, o seminário que você estudou não é reconhecido pelo MEC, então você não vai poder fazer o curso de mestrado aqui. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Isso se chama providência divina. Nessa época não tinha validação, nessa época não tinha essa coisa de validar o curso, e eu achei fantástico, depois que a gente sofre, a gente acha fantástico, tá? Que depois disso eu entrei, foi que eu decidi, eu vou ter que fazer uma faculdade inteira de novo, para poder fazer um mestrado em teologia, doutorado em teologia, para dar aula no seminário. E aí foi quando eu fiz a inscrição, fiz o vestibular para sociologia na PUC, passei na faculdade de sociologia, aí quando eu entrei para fazer a inscrição, a moça, eu já tinha visto que tinha lista já para fazer matrícula no curso de filosofia. Aí eu perguntei para a moça, mas já está aberta a inscrição assim para o curso de filosofia? Tá. E quem, por exemplo, passou em outra disciplina, pode mudar? Ela falou, pode. Ela falou, então eu quero mudar. Eu falei, você é louco? Filosofia? Já está com lista, já está aberta para fazer matrícula. Ninguém quer fazer esse curso. Eu entrei no bendito curso de filosofia, e a primeira aula que eu tive foi uma aula de lógica. E eu vi naquela faculdade de filosofia, naquele curso de lógica, Leclerc, o que eu não tinha visto na outra instituição de estudo teológico. O professor abriu o curso dizendo assim, era curso de lógica, se vocês pensam que aqui eu não vou pressupor a existência de Deus, vocês estão enganados. No meu curso vai se estudar lógica, pressupondo sim a existência de Deus. Aí eu aqui por dentro eu falei, acho que eu estou no lugar certo. Fiz de tudo, fiéis, devi não sei quantos meses na faculdade, tive que ralar para pagar a faculdade, porque aí eu comecei a dar aula no seminário, e aí o seminário não paga muito bem, desculpa aí os seminários aí, não pagam muito bem, e a gente sabe por que não paga muito bem. O seminário, só os seminários de igreja que conseguem se sustentar bem, porque recebem apoio da igreja, mas seminários interdenominacionais só se sustentam com as mensalidades dos alunos, que como eu tem dificuldade de pagar o seminário, que às vezes não pagam o seminário, e aí o professor acaba também sofrendo por conta disso. E eu lembro que na época eu ganhava muito pouco, e era o suficiente para suprir as minhas necessidades, da minha esposa e dessa faculdade. Eu me lembro que eu terminei o curso,
E eu estava devendo muito. Era muita mensalidade. Eu falei, meu Deus, e ainda vou ter que pagar depois que terminar esse curso, o outro restante durante mais 4 anos. É a primeira fase que eu não estou tendo condições de pagar. Eu me lembro que quando eu fui fazer a matrícula, que eu queria negociar, a moça tinha falado assim para mim, olha, está tudo pago aqui. Não sei quem pagou, meus irmãos, mas foi pago todas as mensalidades daquele dia. Eu acredito que Deus, quando a gente toma decisões importantes para o reino de Deus, Ele provê. Ele provê. Quando eu quis entrar no seminário, só mais um testemunho de fé aqui para você sair animado. Quando eu entrei no seminário, eu queria muito estudar. E meu pai disse assim, minha mãe disse, olha, a gente não tem condições de pagar o seminário para você não. Mas aí a professora do seminário, que era professora na escola bíblica da minha igreja, disse assim, nós vamos pagar o seu curso. E ela pagou os 4 anos do seminário, do curso que eu fiz, todinho, do começo ao fim do seminário. Eu acredito que Deus supre as nossas necessidades, mas precisa ter às vezes coragem, e olha, essa coragem não vai te livrar de vergonhas, você vai passar vergonha, vai sofrer, olha meu irmão, você vai passar por boas, mas você vai glorificar a Deus por cada uma delas, porque ela formou o seu caráter, forjou a sua confiança em Deus, o seu temor de Deus, aquele cuidado que a gente só prova pela providência divina. Vai ter de aluno agora na secretaria, vê se está pago aí. Eu creio. Vai ser um desespero semana que vem. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que tem a ver com a pergunta dos irmãos aqui. É muito comum no curso de mestrado e de seminário, você, quando se reúne com os alunos assim no restaurante, o pessoal fala assim, estou tão decepcionado, eu pensei que eu fosse ter mais Bíblia no seminário. Não tem Bíblia aqui. Aí a gente observa que as igrejas mandam os caras para estudar Bíblia no seminário. Não está tendo uma inversão de missão? Quando o seminário, na verdade, já deveria pegar o aluno já que... Aí eu estou fazendo essa pergunta, voltando ao ponto que você falou ontem, falta critério no ministério, né? Mas como é que vai haver critério se não tem história no ministério, né? Então, assim, parece que as igrejas estão despejando seus obreiros nos seminários, apostando que os cursos formem os obreiros. Como é que a gente pode corrigir isso? Criando os seminários locais, seminários confessionais, investindo na escola bíblica, melhorando a performance dos obreiros. Como é que a gente pode tentar resolver essa distorção? Bom, eu acho que essa questão da exposição bíblica, ela, meus irmãos, ela é função do pastor. O pastor tem que expor a Bíblia. Ah, mas olha, eu estudei psicologia. Tá bom, você pode usar a psicologia, você pode usar como instrumento, mas você é um expositor da palavra. Você tem que expor a palavra. O teu chamado é abrir as Escrituras e explicar as Escrituras. Não é? Então você vai encontrar um monte de gente que vai dizer para você, quando você perguntar, entende o que você está lendo? E as pessoas vão sempre dizer para você o seguinte, o quê? Como nós vamos entender se não há quem me explique? Você, pastor, é essa pessoa. Essa função, essa missão é nossa. Não podemos transferir essa missão. Nossa missão não pode ser a missão de gerenciar a igreja. Nossa missão é de guardar bem o depósito do Evangelho, preservar o Evangelho na igreja, ensinar o Evangelho na igreja, cuidar da doutrina, e isso a gente não pode transferir para quem for fazer o seminário. Ó, irmãos, temos aqui um mestre, não é? Então, porque ele usa um óculos, e ele parece um nerd, e aí você diz, pronto, esse aqui é o nosso mestre na igreja, qualquer questão teológica resolva com ele. Pastores, essa é a nossa missão, não podemos fugir disso. Nossa missão é ensinar, é expor as Escrituras. E hoje, Leclerc, isso que você falou é fundamental. O que eu vejo no seminário é que as pessoas, elas estão indo porque elas estão querendo resolver o problema da falta de fé delas. Elas começam a frequentar a igreja, aí elas daqui a pouco acham tudo muito legal, mas dali a pouco surgem as perguntas importantes e fundamentais.
e aquele púlpito raso não responde, não trata dessas questões. Pastor não pode só achar que o ministério da exposição da palavra é só do púlpito. É o discipulado de pessoa a pessoa, de caminhar com pessoa por pessoa. Não é se envolver e discipular apenas aqueles que têm muito dinheiro e que vão ajudar nas contribuições da igreja. É saber amar toda a igreja e servir a toda essa igreja, cuidar de todo mundo. Essa é a função do pastor. Ele tem que ficar de olho, ele tem que cuidar, ele tem que ter isso sempre na mente dele, sempre como foco na mente dele. Só que todas as vezes que a gente abre mão disso e foca no administrativo, foca apenas nessas questões administrativas, que algumas delas não tem jeito, o pastor tem que lidar, a gente acaba perdendo a nossa principal ação, a nossa principal função de suprir o alimento, de suprir as necessidades das pessoas. E por isso os seminários acabam recebendo muitas pessoas que estão com crise de fé. E elas vão para o seminário para tentar resolver a crise de fé. O seminário não é lugar para resolver crise de fé. Por isso que tem gente que fala assim, mandei para o seminário e desviou. Não desviou por causa do seminário. Já entrou desviado, esse é o problema. E está tentando resolver no seminário as questões teológicas, que lá no contexto de igreja que ela vive, ela não consegue resolver. Enquanto que o seminário, o que vai fazer? Vai dar, pelo menos, tudo isso que o Wesley diz que a gente precisa saber, o seminário tenta suprir, heroicamente, em 4 anos. Mas 4 anos não vai ser suficiente, 4 anos é só uma janela que vai abrir de vários universos, para você saber o que você tem que estudar para o resto da sua vida. Mas tudo o que você precisa saber, você não vai conseguir em 4 anos do seminário. Então, a igreja precisa voltar a priorizar o ensino das Escrituras, e a gente, para isso, precisaria pensar não só na pregação do nosso culto, a gente precisaria pensar nos atos litúrgicos, nos atos do culto. Eu vim de um contexto de um pastor que eu fiquei encantado com o que ele faz na igreja dele. É uma igreja de 100 e poucos anos de idade, fica em Washington, D.C., e a igreja dele estava morrendo, e ele foi responsável pela revitalização dessa igreja. Hoje é uma igreja cheia de jovens, e uma das coisas que mais me chamou a atenção que esse pastor faz, em termos de discipulado, em termos de toda a estrutura que ele trabalha na igreja, é a exposição bíblica. Mas ao mesmo tempo ele tira, para fazer essa exposição bíblica, 2 dias da semana, onde ele prepara todos os cultos durante 4 meses. Ele já nesses 2 dias separa quais são os textos que ele vai expor na igreja durante 4 meses, e escolhe os hinos, escolhe tudo. Não é o líder de louvor que vai escolher o hino, não é o ministro de música que vai escolher o hino. Quem vai escolher os hinos são ele, porque ele está pensando o texto, ele está pensando a palavra. E aí o que ele faz? Uma semana antes do culto, ele se reúne com os ministros de música e fazem a revisão. Essa música dá, vamos trocar, tem outra música que é melhor. Ele faz junto com o ministro de música toda a seleção dos hinos. Ele não deixa nas mãos do ministro de música a tarefa que é dele. Tudo tem que estar amarrado com a palavra, todo o texto, toda a música tem que estar obedecendo o critério da Escritura. Então me parece que a gente afrouxou muito isso, e aí às vezes a gente vê umas músicas meio doidas aí na igreja, viu? A coisa mais... eu diria músicas que são pagãs, um monte de pagão cantando música pagã na igreja de Cristo. Bom, aqui tem vários irmãos também perguntando sobre os cursos, sobre os seminários, né? Aqui tem 2 reclamando que o seminário é muito alegórico, assim, pouca fundamentação bíblica, muita viagem, né? Outro irmão aqui reclamou da formação dos professores, não são pastores, né? E aí eu vou aproveitar para dar um testemunho meu, pessoal. Nós estivemos agora aqui na nossa igreja, começando um trabalho missionário lá no Nordeste. E lá no culto de abertura, um irmão que era aluno do Seminário do Norte nos procurou e falou assim: pastor, vocês precisam trazer um seminário para cá, quando é que vocês vão montar um seminário aqui em Alagoas? Eu falei assim: nós estamos sonhando. Ele falou: eu não aguento mais ir para o seminário, porque o seminário que eu faço aqui, os meus professores não creem na Bíblia. Eles não creem na Bíblia. Então eu sou obrigado a fazer o seminário por causa da denominação,
mas os meus professores têm títulos, mas eles não têm fé. Então, eu estou dando o meu testemunho junto com esses irmãos aqui. Os irmãos estão perguntando para você, o que você acha dos seminários hoje, se tem seminários que você indicaria, se tem seminários que você diria, corre, foge agora, não chega nem perto. Qual é a sua avaliação do estudo teológico hoje? Eu acho que você sempre tem que, quando você vai procurar um seminário, você tem que procurar exatamente quais são as bases de crença desse seminário. Sempre um seminário tem uma convicção ali. E tem que analisar essa confissão que o seminário apresenta, de fé, qual é a filosofia de ministério do seminário, qual é a intenção do seminário. Outra coisa, uma outra dica importante é analisar os professores. Quem são os professores? Não é? Às vezes a gente a gente entra em cada contexto que não é favorável. Para ser sincero, às vezes é melhor você estudar já direto numa universidade, fazer um outro curso, que é por pessoas que não têm e não partilham a sua fé, e que vão fazer leituras já assumidas pela sua vida e conduta, do que você entrar em instituições que são confessionais, mas de pessoas que o tempo todo ridicularizam Deus, ridicularizam a Trindade, ridicularizam quem tem a fé simples, quem, por exemplo, acredita nos 12 artigos do credo, quem acredita no nascimento virginal de Jesus. Exato. Então, às vezes lida hoje com uma questão muito complicada. E aí, ninguém é obrigado a estudar no seminário X, Y ou Z, não é? Você tem autonomia para isso. E às vezes o que acontece é que, mas se você não fizer neste seminário, você não vai ser ordenado em nossa denominação. Aí, meu irmão, você tem que dobrar o seu joelho, orar e saber de Deus qual é o caminho que você vai seguir. Se vai valer a pena você entrar nessa fornalha, e eu creio que você pode entrar nessa fornalha e sair dela ileso, tá certo? Mas você tem que ter o coração muito cuidado, e para isso, essas 4 coisas que o Waltke fala, que é vida de oração, leitura bíblica, mentoria e amigos cristãos de verdade, são fundamentais para o desenvolvimento da tua formação. Então, o seminário, você deve procurar como eles leem a Bíblia, o que é a Bíblia, é a autoridade de fé e prática, como eles lidam com questões como infalibilidade das Escrituras. Tudo isso é fundamental. Como que o seminário lida com a Bíblia? A Bíblia é um livro qualquer? Bom, se já começa assim, né, já não vai terminar muito bem essa história. Dizem que conta uma história que descobriram o corpo de Cristo, não é? E a notícia chegou, isso é piada, tá, gente? Aí chegou essa notícia lá no Vaticano. Aí o Papa ficou desesperado, disse: meu Deus do céu, vamos esconder esse corpo, porque senão a igreja vai falir. E aí mandaram esconder o corpo de Cristo. A mesma notícia chegou para Billy Graham. Quando chegou para Billy Graham disse: meu Deus, descobriram um corpo de Cristo, então ele não ressuscitou, vã a nossa fé, e pulou de um prédio. Aí chegou a mesma notícia para um teólogo liberal, muito famoso. E aí perguntaram para esse teólogo muito liberal e muito famoso, né, que acreditava que na verdade Jesus era um mito. Perguntaram para ele assim: cara, descobriram o corpo de Cristo. Ele disse: caramba, não é que ele existiu mesmo? Então, eu acho que a gente vive um contexto onde até a historicidade de Jesus é negada em nossos seminários. Então, é a escolha que a gente tem que fazer, não é? Ou você vai optar pelo cinismo, porque a maior parte da teologia liberal é cínica, porque você tem que fazer de conta que acredita no que você não acredita. Imagina que sermão maravilhoso, você pregar no que você não acredita e fingir que você acredita. Isso é cinismo, não é? O cinismo é essa coisa que faz a gente falar sobre coisas que a gente não crê que elas são verdadeiras. Então, eu acho que o seminário vai ajudar a você ou ser mais cínico ou ser mais piedoso, sim. Mas o mais importante de tudo é que você mantenha o seu foco na oração, na Bíblia, mentoria e amigos cristãos. Isso vai te manter firme em qualquer circunstância. Eu vou encerrar aqui então, que são 10 horas, vou juntar aqui 5
papeizinhos, eu vou falar da crise do seminarista. Tem um monte de seminarista em crise aqui. Meu pastor não ensina a Bíblia, um disse. O outro disse assim, só consigo estudar na hora do culto, então não vou ao culto para estudar. O outro disse, estou sobrecarregado, descobriram que eu faço seminário, né? E, assim, muitas dessas crises passam por aquilo que o Edilson falou hoje de manhã, do choque do obreiro com o próprio sistema, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como você que foi seminarista, e você é o que é hoje por causa do seu estudo, qual a postura que você recomenda, ministerial, ética, para uma pessoa que está começando agora, vou pegar palavras do Edilson, que o Edilson falou com a gente hoje de manhã, né? Até numa igreja que esteja com problemas ministeriais e tal, mas ela já está ali há 50 anos, há 60 anos, há 80 anos, e o seminarista chegou agora. E o Edilson até falou, pô, como é que a gente vai mudar uma coisa que está aí estabelecida? Então, qual a orientação, qual o conselho que você daria ao seminarista com relação à postura, comportamento, diálogo, para ele enfrentar essas questões que a gente pontuou? A primeira coisa que eu diria é: ame a Deus sobre todas as coisas. E a teologia vai ser uma aventura para saber mais sobre isso que você ama mais do que todas as coisas. Quando você ama Deus mais do que todas as coisas, a teologia faz sentido. Ela é uma busca apaixonada por saber quem Deus é, como Ele age, como Ele lida com a sua igreja, como Ele estabelece a sua palavra, como Ele lida com o mundo. A teologia só ganha vida quando você trabalha uma diferença que, num livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, sob pena de ser martirizado para o resto de sua vida, é O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. Já ouviram falar nesse livro? Tem que ler. Esse livro ele faz uma diferença no início entre dois tipos de conhecimento de Deus. Um conhecimento de Deus que é um conhecimento enciclopédico de Deus, que é aquele que a gente diz assim, olha, Barth pensa assim de Deus, Calvino pensa assim de Deus, Spurgeon pensa assim de Deus, Tillich pensa assim de Deus. Ele vai dizendo o que ao longo da história os teólogos pensaram sobre Deus. Existe uma outra maneira de se fazer teologia, que é o que você tem pensado sobre Deus. Então, veja, é a diferença entre você falar sobre o futebol e você pegar a bola e jogar bola. Está entendendo? Um outro livro que também anda nessa linha, e ele é um pouquinho mais fininho, e esse também está nessa lista aí dos livros que você não pode passar essa vida para outra sem ler, e que inclusive tem aqui para vender na Vida Nova, um livro fininho, que se chama Conselho aos Jovens Pastores e Teólogos, por Helmut Tillich, não o Tillich. É excelente esse livro. Tem um capítulo ali que eu aconselharia você ler ele e reler ele para o resto da sua vida. Chama-se Teologia na Segunda Pessoa. Ele diz que a teologia ela começa pela maneira como você estuda. Você pode estudar falando de Deus sobre Deus, e aí a teologia é na terceira pessoa. Deus é assim, Deus é assado, Deus é aquilo outro. Ou você resolve construir todo o teu trajeto teológico fazendo a teologia na segunda pessoa. E como se faz teologia na segunda pessoa? É dizendo, tu és. Quando você diz tu és, você não está falando de uma terceira pessoa, você está falando diante da pessoa. É fazer teologia diante de Deus, o corandeu de Agostinho. Fazer teologia diante de Deus. E a melhor maneira de se fazer teologia na segunda pessoa, que eu conheço, é a oração. Não se faz oração em terceira pessoa, não é? Ninguém fica orando e falando, ele é isso, ele é aquilo. Quem ora, diz, Senhor, tu és
o centro da minha vida, Tu és o meu pastor, Tu és tudo o que eu preciso na minha vida. Isso é fazer uma reflexão diante de Deus. A teologia tem que ser um pensamento que se faz diante de Deus, que se considera a existência de Deus e se vislumbra a ação de Deus em toda a história. O Tillich diz uma coisa muito interessante nesse livro. Ele diz o seguinte, que a primeira vez que se fez teologia em terceira pessoa foi por uma serpente. Não foi disso que ele te disse? Então, eu acho que vale muito a pena a gente pensar nosso trajeto teológico, pensando sempre a adoração a Deus sobre todas as coisas. O amor a Deus tem que ser a fonte que alimenta a tua investigação teológica. Qualquer coisa que não seja Deus vai transformar a teologia numa mera exibição de conhecimento, de enciclopédia, de briga para mostrar quem sabe mais, não é? Aquela disputa que a gente encontra no Facebook, né? Todo mundo é teólogo no Facebook, aí você vê aquela coisa toda, todo mundo discutindo, não é? E ninguém no seminário estudando, mas está ali no Facebook o dia inteiro. É isso. Inclusive o Nicodemos vai estar aqui sexta-feira. Nicodemos responde todas as ofensas, uma por uma, todos os argumentos, é bem divertido de acompanhar. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente orar. Espero que você tenha ficado satisfeito com essa bênção que foi ontem e hoje. Queremos agradecer publicamente ao Jonas aí pela maneira carinhosa que ele sempre nos atende, né? Já é da casa, né, Jonas?